Bem-vindos, bem-vindos a mais um bloco aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Lembrando, ó, curtiu? Dá o seu clique aqui, divulga. O nosso objetivo no canal é esse, é tentar conversar mais, discutir mais os temas de relevância nas ciências penais, joia? Bom, o que eu quero conversar com você hoje? Quero falar sobre o seguinte: será que a resolução 487 do CNJ acaba com a medida de segurança? Porque essa resolução que tenta, não é, mexer, mudar com a medida de segurança, que manda interditar os hospitais de custódia, isso acaba terminando com a medida, muda o regime da medida de segurança. Em que intensidade, né? Bom, vamos lá. Começo com a resposta direta. Não. A Resolução 487 não acaba com a medida de segurança, mas certamente busca humanizá-la e compatibilizá-la com uma série de instrumentos legislativos, com uma série de tratados internacionais. Gente, a medida de segurança no Brasil ela tem uma série de problemas, desde o problema da sua natureza penal mesmo, né? Afinal de contas, o sistema penal é um sistema feito para impor dor, é um sistema que quer fazer com que o condenado sofra. O alvo do direito penal, do sistema penal, é fazer com que o sujeito sofra. O pessoal vai justificar esse sofrimento com justiça, com intimidação, com terapia. Bom, isso é assunto para uma outra conversa, para um outro bloco. Mas a medida de segurança, a princípio, ela tem apenas os objetivos de garantir a segurança da sociedade e de tratar o sujeito, né? E esse tratamento não deveria ser um tratamento com uma essência de dor, deveria ser um tratamento preocupado com a questão de saúde. Infelizmente, como a gente está falando de autores de infrações penais, de injustos penais, em regra, todos os envolvidos, desde a ponta lá da polícia, depois passando pelo sistema de acusação, pelo sistema de justiça, até no momento da execução, todos têm gravada na, na cabeça a imagem do sujeito como o autor de um injusto penal, como um malvado, como um criminoso. E aí a medida de segurança acaba sempre sendo tratada como algo que se espera que imponha dor, que tenha a mecânica do castigo. Ah, não fez isso, então vamos castigar. Olha, então vamos piorar um pouco. E não deveria ser assim. E não deveria ser assim, e cá entre nós. Nós já temos vários instrumentos legislativos aqui no âmbito interno e tratados internacionais que regulam e que explicam que a medida de segurança não deveria ser a imposição de uma dor. Bom, vamos tentar então fazer o seguinte: entender de onde parte a Resolução 487, que, se cumprida, é revolucionária para a medida de segurança e tem que ser cumprida, afinal de contas, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e quais são as suas principais mudanças, né? Quais são os principais focos aí dessa resolução. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro, de onde ela parte?
Ela parte primeiro da lei antimanicomial. Lembra, né? Que nós temos a lei 10.216/2001. Repito, lei 10.216/2001, que é uma lei que tenta dar àquele que sofre com o transtorno mental o tratamento mais humano e mais inclusivo possível, né? A ideia é que a internação, a marginalização, o isolamento devem ser sempre resguardados apenas para o mínimo necessário, apenas quando absolutamente indispensável, né? O sujeito surtou, tá bem, olha, então durante o surto ele tem que ficar isolado, ele tem que ficar sob vigilância constante. Mas a hora que acaba o surto, a ideia é que ele já retorne, ainda que gradativamente, ao convívio social. Por quê? Porque se o sujeito acostuma, se o sujeito se orienta, né, a partir de uma dependência institucional, ele tem que ter alguém que o diga a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de tomar banho, a hora de usar o banheiro e tal. Ele depois tem uma imensa dificuldade para se desvincular dessa perspectiva de dependência, de determinação institucional, e aí consegue mesmo voltar para a sociedade, especialmente quando você lembra que o alvo do sistema penal é o sujeito vulnerável economicamente, o sujeito que já está a priori marginalizado na sociedade. Então, a hora que você vai lá e interna esse sujeito, a hora que você o devolve para a sociedade, dificilmente ele vai ter condição financeira de ter alguém ao lado dele o tempo todo, alguém que possa cuidar dele, né? Então, e ele ficou dependente, porque ele ficou internado numa instituição total muito tempo. E não tem o que fazer. Aí a gente não tem mais o que fazer, né? Aí, muitas vezes, esse processo de dependência é irreversível ou quase. Então, a lei antimanicomial, ela se preocupa muito com isso, em deixar a internação apenas como medida excepcional, em último caso. Bom, lei antimanicomial. Além disso, também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, a Lei 13.146 de 2015, que também tem uma índole de inclusão, né? Uma índole de preocupação com a preservação da dignidade do sujeito, e, por fim, tantos e quantos tratados internacionais. O CNJ, ele lembra, né, destaca da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Tá? Afinal de contas, você submeter a tratamento enclausurado numa instituição total, fazendo sofrer, especialmente quando desnecessário, sem recomendação médica, sim, é passível de encaixe, de configuração como tratamento degradante, como tortura, como tratamento cruel. Né? Especialmente no âmbito internacional, a ideia de você submeter o sujeito a esse nível de sofrimento, sim, é um tratamento cruel e degradante. Bom, então, partindo dessas premissas, e também do ponto resolutivo número 8 da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Ximenes Lopes versus Brasil. Tá? Nesse caso, a Corte determinou ao Estado brasileiro que desenvolvesse um programa de formação e capacitação para o pessoal médico, de psiquiatria, psicologia, enfermagem, auxiliares, buscando os princípios que devem reger o trato das pessoas portadoras de deficiência mental. Então perceba que o Brasil sempre teve um déficit reconhecido na Corte Interamericana sobre o trato das pessoas com transtorno mental, e especialmente aquelas submetidas à medida de segurança. Bom, Gustavo, entendi. A gente tem um problemão aí para resolver.
partindo dessa legislação, desses diplomas normativos, o que faz o CNJ? Por que é importante ter fixado essas premissas? Porque é óbvio que o CNJ não tem competência para legislar. O CNJ não pode revogar texto de lei. Então, logo no começo da resolução, o CNJ deixa claro o seguinte: eu não estou inovando enquanto legislação. Eu estou concretizando esses diplomas normativos que já estão vigentes no Brasil e que não estão tendo a devida eficácia. Não estão tendo devida eficácia porque parece que está faltando uma regulamentação, está faltando uma concreção, e a resolução vem tentar dar essa concreção, essa precisão de atitude para o julgador nos casos que envolvem medida de segurança ou o trato com aquele que sofre com transtorno mental. Tá? Tá. Bom, o que diz então a resolução? Primeiro, no prazo de 6 meses, e olha, a resolução foi editada lá em. Opa! A resolução foi editada em fevereiro agora de 2023. Tá? Ela determina que, no prazo de 6 meses, a autoridade judicial competente deve determinar a interdição parcial dos estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico. E em 12 meses deve ser declarada a interdição total e o fechamento dessas instituições. Então a ideia é acabar com as instituições totais, como o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Em 6 meses, interdita parcialmente, não interna mais ninguém, e em 12 acaba, interdita totalmente os hospitais de custódia e tratamento. Tá? Tá. Ah, por quê? Porque era nesse sentido que vinha a lei antimanicomial, porque é nesse sentido que vem toda essa gama de diplomas legislativos que nós nos referimos aí no começo da exposição. Segundo, a modalidade da medida de segurança deve ser sempre a mais adequada ao tratamento de saúde da pessoa acusada. Tá? O que é isso? Ó, quando você pega o Código Penal, está lá escrito que, quando o crime for punido com reclusão, a medida de segurança deve ser a internação. E quando a pena prevista para o crime for de detenção, aí a medida de segurança seria a mais adequada. O juiz escolheria, de acordo, claro, com a orientação do perito, com as provas dos autos, o juiz escolheria se a melhor medida de segurança seria a internação ou o tratamento ambulatorial. Internação é a manutenção, a custódia mesmo, né, no hospital de custódia e tratamento. Tratamento ambulatorial, o sujeito fica em casa e vai a um posto de saúde, ao lugar indicado para se tratar, para pegar medicação, fazer consulta e etc. Então a ideia é: crime punido com reclusão, medida de segurança interna. Crime punido com detenção, a mais adequada. Perceba que isso é um absurdo. Tá? Desde logo, quando eu dou aula, né, na graduação sobre esse assunto, eu brinco com os alunos, falo: olha, então é assim, crime punido com detenção, o juiz escolhe a mais adequada de acordo com recomendação médica. E crime punido com reclusão, ele tem que internar, ainda que inadequada. Isso é um escândalo. O médico diz, recomenda, não interne. E o juiz fala: ah, não, é crime punido com reclusão, é inadequada, mas eu vou impor. Gente, impor sanção inadequada é um negócio que refoge a racionalidade, que arrebenta a coerência do ordenamento, que viola a própria humanidade das sanções. Você está impondo uma internação a alguém que sem recomendação médica. E a lei antimanicomial, que eu já disse para você, é de 2001, bem posterior à redação da parte geral do Código, que é de 84, a lei antimanicomial, em seu artigo 4º, já esclarecia que não pode internar sem recomendação médica. Então você tem um conflito. O Código Penal dizendo que, se o crime que o sujeito praticou é punido com reclusão, a medida de segurança tem que ser internação, mesmo sem recomendação médica, e a lei antimanicomial, bem posterior, dizendo: não pode internar sem recomendação médica, não quero saber que tipo de crime que foi. Tá? O que evidentemente tem que prevalecer? A posterior, que revoga a anterior,
tratando do mesmo assunto. Mesmo assim, os tribunais até 2020 ainda oscilaram bastante se deveriam respeitar o Código Penal ou a lei antimanicomial. Em 2020, o STJ consolidou que sim, deveria prevalecer a lei antimanicomial e não importaria a espécie de pena prevista para o crime, sempre deve ser usada a medida mais adequada. Se o médico recomenda a internação, interna. Se ele recomenda o tratamento, trata de forma ambulatorial. Bom, a resolução, no seu artigo 11, esclarece também. Tem que ser sempre a medida mais adequada, não importa a espécie de pena. Então, a resolução aqui apenas concretiza, e é isso que deve fazer mesmo uma resolução, o que já vinha na lei antimanicomial, o que o STJ já havia consolidado agora aí há poucos anos. Que mais? A internação será cumprida, porque lembra, a ideia é acabar com o hospital de custódia e tratamento. Gustavo, mas se o cara está em surto, tem que internar, interna onde? Aqui, ó. A internação será cumprida em leito de saúde mental em hospital geral, tá? Não é para deixar o cara preso. E tem um monte de gente ainda recolhida em carceragem com medida de segurança de internação. Não pode. Nenhuma pessoa será colocada em unidade prisional, tá? Ainda que em enfermaria. Ah, não, é uma prisão, mas é uma enfermaria. Não pode. E não pode mais ficar em internação em instituição asilar, como hospital de custódia e tratamento congênere. Então perceba, a resolução não acaba com a medida de segurança, mas ela quer acabar sim com os hospitais de custódia, tá? Tá. O que mais? D. A internação será cumprida. Opa, isso eu já falei, né? Desculpa. Próxima. A internação cessará a critério da equipe de saúde multidisciplinar, caso em que será comunicada a alta hospitalar ao juízo. Tá? Então, perceba que, pela letra da resolução, a ideia é que quem dá alta é o médico, e aí ele comunica ao juiz. Isso permite concluir que a gente tem aqui sim uma mudança de disciplina no poder de internar. Porque como é que funciona hoje? Hoje, a equipe conclui que não precisa manter a internação, manda para o juiz e o juiz desinterna. Tá? O que a resolução diz no seu artigo 13, parágrafo 2º, é que a equipe médica conclui pela alta e dá alta. E depois comunica o juízo, exatamente para impedir ou prevenir, use o verbo que preferir, opa, né? Que o juiz desobedeça a recomendação médica, como infelizmente ainda acontece. Tá? Eu trabalho com medida de segurança e, em poucos casos é verdade, mas em alguns casos vem a recomendação médica de desinternação e a decisão judicial vai contra a recomendação médica e o sujeito permanece lá internado. Tá? Bom, o que a resolução agora permite concluir, no artigo 13, parágrafo 2º, é que quem dá alta é o médico, porque é uma questão de saúde. E ele comunica o juiz, e aí que se discuta em juízo sobre a validade do laudo, o mérito do laudo e tal, mas a princípio o que manda, o que tem eficácia seria a decisão médica mesmo, tá? Pelo menos num primeiro momento. Por fim, não se deve impor ao sentenciado submetido a tratamento ambulatorial o ônus de comprovação do tratamento. E eventuais interrupções no curso desse tratamento devem ser compreendidas como parte do quadro de saúde mental, considerada a dinâmica do acompanhamento e circunstâncias locais. Como assim, Gustavo? Explico. Quando o sujeito é submetido a tratamento ambulatorial, é muito frequente que o juiz diga: olha, você vai ter que cumprir o tratamento ambulatorial e você vai ter que comprovar mês a mês, todo dia 12, que você está se submetendo regularmente ao tratamento. Mas entenda,
você está conversando com alguém que sofre de transtorno mental. E você quer que o sujeito se organize de forma a reunir documentos que comprovem o seu efetivo tratamento e todo dia 12 compareça no lugar imposto pelo juízo, em regra o cartório, para mostrar que está se tratando. Gente, essa organização, tá? Ela claro que é um ônus, claro que é uma dificuldade extra que você está colocando ao sujeito, em especial dependendo aí do transtorno mental que ele sofre. Tá? Muita gente tem dificuldade de organização e tantos outros com um transtorno mental têm uma dificuldade de organização muito maior. E aí, o que acaba acontecendo? O sujeito não consegue comprovar, ele fica com medo, foge, desgarra, vai para a rua, desaparece, tá? Porque ele tem certeza que vai acabar sendo preso, tá? Internado pelo juízo como castigo, porque não cumpriu aí o ônus de comprovar que está se submetendo ao tratamento, e ele mesmo internado, manda custodiar, manda internar. Bom, e tudo isso vai para uma lógica de castigo, por vezes por uma desorganização que é esperada para quem sofre daquele transtorno mental. Tá? Então, não se deve impor ao sentenciado submetido a tratamento ambulatorial o ônus da comprovação do tratamento. Gente, em 95% dos casos, esse ônus hoje é imposto. E a resolução vem e diz: tá? E eventuais interrupções no curso do tratamento devem ser compreendidas como parte do quadro de saúde mental. Tá? Muitas vezes é aquilo, o sujeito está com o sofrimento, não tem o amparo familiar esperado ou que se queria que existisse, né? E ele falta um mês, falta outro mês. E aí o que o sistema de justiça penal faz? O sistema de justiça penal castiga. Vai lá e fala, ó, não parou o tratamento? Interna, manda arrastar, manda. Não, faz parte do jogo. Vamos tratar isso como uma questão de saúde. Vamos enviar profissionais de saúde para que façam uma aproximação devida a esse sujeito que está sofrendo. Vão buscar, não é, incentivá-lo a retomar o tratamento e buscar aí o avanço da sua saúde mental, o cuidado com sua saúde mental. Essa deve ser a ideia. E é isso que está disposto no artigo 12, parágrafo 2º. Legal, né? Bom, é isso. Gente, espero que tenha sido construtiva essa síntese sobre alguns dos principais pontos da Resolução 487, que trata da medida de segurança. Percebam como implementada a resolução pode ser muito, muito importante, eu diria quase revolucionária na humanização da medida de segurança. Tá legal? Joia? Gostou? Dê um clique aqui, curta, divulgue, vamos conversar a respeito. Claro, não é que é possível fazer grandes controvérsias sobre o tema da medida de segurança. Né? E aqui a nossa impressão com a resolução 487 é muito positiva. Tá? Se você tem aí alguma observação, comentário, faça aqui também no canal. Prazer receber a sua opinião, um prazer poder interagir. Tá legal? Valeu, gente! Até a próxima!